Deus. Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Glória a Deus. Eita barulhão. Amém. Quem está feliz? Muito bem, vamos lá. Momento da palavra, estou muito feliz. Mais um culto. Segundo culto do nosso domingo. À noite tem mais um. E Deus vai continuar fazendo o que Ele se propõe a fazer, que é transformar vidas através do Evangelho. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. O texto vai aparecer em tela. Vamos lá. O texto diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos entrega. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que essa manhã é manhã de transformação. Que através dessa mensagem, que através disso, o Teu Espírito Santo venha habitar em nosso meio e nos trazer discernimento daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. É isso que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O tema dessa mensagem é: Deus disciplina o seu povo. Antes de entrar no centro da mensagem, quero dar um contexto histórico aqui para você, uma retrospectiva. Então, vamos analisar aqui uma retrospectiva desse texto. Lá no começo, Deus chamou Abraão. Abraão era um homem muito rico. Deus pega e chama ele. Deus constitui uma família através de Abraão. E através dessa família nasce uma nação. Essa nação vai até o Egito e fica lá no Egito 400 anos. Deus tira esse povo do cativeiro do Egito e leva esse povo até a terra prometida. Esse povo, para chegar até a terra, tem que ficar perambulando no deserto durante 40 anos. Como que Deus liberta esse povo? Manda as 10 pragas lá no Egito, acontece um monte de coisa lá, ele fica no deserto 40 anos e chega até a terra. Durante 7 anos, eles tiveram que ficar batalhando, guerreando, para conseguir a terra. E eles, sob a liderança de Josué, batalharam 7 anos e venceram. E Deus deu a terra para o povo. Quando eles chegam lá, nesse período surge o que nós chamamos hoje de teocracia, que é o período dos juízes, onde os juízes que lideravam a nação, os juízes que conduziam a nação, e esse tempo durou 200 anos. E nesse tempo, Israel oscilava entre pecado, juízo, arrependimento e restauração com Deus. Pecado, juízo, arrependimento, restauração com Deus. 200 anos nessa oscilação. Depois disso veio o quê? A monarquia. E aí foram 120 anos de reino sob Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, entrou quem? Roboão, o filho dele. E aí, quando entrou esse cara, o reino se dividiu. Israel se dividiu em norte e sul. O reino norte foi formado por 19 reis, por 10 tribos que tiveram 19 reis. O reino se dividiu em reino norte e reino sul. Então o reino norte foram as 10 tribos, e durante esse tempo eles tiveram 19 reis. Nenhum rei piedoso, todos os reis maus, faziam o que era ruim aos olhos de Deus. E até hoje esse povo não foi restaurado. O reino sul foi formado pela tribo de Judá e Benjamim, e procedia de quem? De Davi. Esse reino teve 20 reis.
e experimentou altos e baixos, momentos de glória, momentos de calamidade, momentos de proximidade com Deus, momentos longe de Deus, reis piedosos a Deus e reis perversos. Só que chegou um momento dessa nação que estava demais. Eles se voltaram totalmente contra Deus. Eles não queriam mais saber de Deus. E aí o que aconteceu? Quando a nação abandonou a Deus, não quis mais ouvir a palavra de Deus, Deus enviou um juízo sobre a nação. O que aconteceu? Os caldeus vieram contra eles, e Nabucodonosor tomou aquela nação, levou cativos, prendeu um monte de gente, e aí a nação foi tomada. Deus enviou um juízo. Então, com todo esse contexto histórico, eu quero explicar mais uma coisa para vocês. Qual que era a situação de Judá nessa época? Qual que era a situação política de Judá? Então, tem todo esse contexto em que Nabucodonosor chegou para invadir ali Judá e tomar a terra. Naqueles dias, duas outras nações lutavam por aquela terra, que era a Assíria e o Egito. Estava a Síria e o Egito lutando por aquela terra. E aí, o que acontece? O rei do Egito fala assim: olha, eu vou lá e vou atacar a Síria para eles enfraquecerem, aí eu vou lá e pego Judá para mim. Certo? E aí, o que o rei de Judá, que era Josias na época, decidiu? Bom, eu vou me aliar ao Egito e vou atacar os assírios, porque o rei tinha aliança ali com os caras. Aí beleza, aí foi. Só que o que aconteceu? O rei Josias perdeu, morreu. E aí, o rei do Egito ficou com todas as cartas na mão, falou assim: agora a terra é minha. Só que o Egito estava brigando com a Síria, os dois que aconteceu se enfraqueceram, e aí veio a Babilônia e atacou o Egito. Então pense o seguinte: dois cachorros brigando por um osso, aí vem um terceiro e pega o osso e leva embora. Tinha duas nações lá brigando por uma terra, aí veio Nabucodonosor e falou assim: vocês estão brigando aí, então deixa a terra aqui comigo. Quando isso aconteceu, a Babilônia se tornou o maior império do mundo. A Babilônia era a potência mundial, ninguém tocava na Babilônia. O cenário político, então, ao redor de Judá aconteceu mediante isso. Quando Nabucodonosor decide conquistar Judá, ele vai lá e consegue. E aí, por que isso aconteceu? Por conta do cenário espiritual que existia em Judá. Não era só uma briga política, mas estava acontecendo algo espiritual. O que estava acontecendo? Quando o Josias morre em batalha, quem assume é o seu filho. Mas o filho dele não temia Deus. Se voltou contra Deus, não aceitava ouvir a palavra de Deus. Em vez de haver quebrantamento, arrependimento, os reis, os sacerdotes, se esqueceram de Deus. A nação estava totalmente esquecida de Deus. E aí entra o motivo do porquê Nabucodonosor tomou a terra. Aí você vai dizer: Nabucodonosor tomou a terra porque ele era uma potência, porque ele era forte? Não. Ele tomou a terra porque Deus entregou o povo a ele. O juízo de Deus e a disciplina de Deus fez com que isso acontecesse. E aí a pergunta que nós devemos fazer é: por que o povo foi disciplinado? A pergunta não é por que Nabucodonosor conseguiu conquistar a terra. Se nós formos olhar para um lado político, um lado histórico, nós vamos analisar todo o contexto de armamento, de potência, de guerra, mas se nós formos olhar um lado espiritual, existe um motivo espiritual pelo qual isso aconteceu. Existe um motivo espiritual pelo qual isso aconteceu. Qual motivo foi esse? Nós vamos analisar isso. Olha só o que diz 2 Crônicas 36:13. Quando aqui está sendo falado sobre o rei de Israel, endureceu a sua cerviz e obstinou no seu coração para não voltar ao Senhor Deus de Israel. Aí no capítulo 36, verso 14: todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo a todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor que ele tinha santificado para si em Jerusalém. Essa era a situação espiritual de Jerusalém. Profanação com a casa do Senhor, profanação com o nome do Senhor, tudo errado, fazendo tudo errado,
promiscuidade, tudo de ruim acontecendo. E aí chega o poder do Império Babilônico como uma disciplina de Deus. A pergunta é, por que Deus disciplinou? Primeiro ponto, Deus disciplina o seu povo, e agora é a aplicação para a nossa vida, olhando esse cenário aqui. Deus disciplina seu povo quando esse deixa de obedecer a sua palavra. Primeira coisa que nós precisamos entender é que os filhos são disciplinados. E aí eu montei toda essa mensagem aqui pensando num cenário de pai e filho. Um pai disciplina o seu filho. A disciplina, irmão, nós temos que entender que a disciplina é um ato de amor, ainda que aplicada com lágrimas. Se nós formos ver aqui tudo o que aconteceu a Israel nesse período de conquista da Babilônia, é terrível, dor, sofrimento. Mas a disciplina é um ato de amor, ainda que aplicada com lágrimas. Sobre esse primeiro motivo, eu quero trazer o primeiro ponto. O primeiro ponto é que a obediência traz bênção, mas a desobediência, maldição. Os tempos de prosperidade de Israel foram os tempos que os reis bons que andavam com Deus estavam no comando. Israel prosperava. Mas quando saía um rei que andava com Deus e entrava um rei mau, Israel perecia. Sempre que um rei se desviava de Deus, o povo se corrompia e o povo sofria. No tempo do cativeiro, quando eles foram levados cativos, os sacerdotes, o povo estava mergulhado no quê? Pecado, apostasia, podridão. E aí vem o segundo ponto. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder inimigo, mas o seu próprio pecado. Irmão, deixa eu te falar, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, ou alguém tenta um mal contra você, a causa principal disso nunca é o seu inimigo, mas é o seu pecado. Quando você está num marasmo só de queda, a causa principal nunca são as coisas ao seu redor, é você. É a sua vida de santidade. Quando você vê, não tem mais saída. Quando você está perdido, está tudo ruim acontecendo, está todo mundo te questionando, está todo mundo falando mal de você, está todo mundo te atacando. E aí o que a gente faz? A gente põe a culpa nos outros. Mas quando nós falamos sobre evangelho, por aí você vai ouvir que você é perseguido, que você é maltratado, que você é a vítima. Mas quando nós falamos sobre o verdadeiro evangelho, nós somos o problema. Judá, irmão, não caiu, Judá foi entregue. Nabucodonosor não prendeu o rei, Nabucodonosor não prendeu os cativos, Deus entregou. Os utensílios da casa, como nós lemos no texto, não foram saqueados, foram entregues por Deus. A cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados para um Deus pagão, não foi roubado, não foi culpa de Nabucodonosor, foi Deus quem entregou. Terceiro ponto, em vez de rasgar as vestes, ao ouvir a mensagem de Deus, o rei rasgou a palavra. Esse rei mau, o texto vai dizer que o pai dele se rasgou as vestes deles em sinal de arrependimento a Deus, mas o filho dele rasgou o rolo da palavra que continha as palavras do profeta Jeremias. Ao invés dele se rasgar as suas vestes em arrependimento, ele rasgou a palavra de Deus. Sempre que os homens se endurecem, sempre que eles deixam de ouvir a palavra de Deus, o juízo de Deus vem sobre eles. Quarto ponto, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência devia levar o povo ao arrependimento. Como assim? Você imagina quando você era criança, é que eu vou me imaginar quando eu era criança. Quando eu estava em algum lugar, fora da minha casa, e eu aprontava, meu pai chegava para mim e falava, em casa você vai apanhar. Só que não era sempre que eu apanhava, quando ele falava isso, às vezes ele ficava com dó. Mas
Quando ele falava aquilo, na minha cabeça, lá atrás, eu tinha certeza que eu ia apanhar. Eu já estava preparado. E aí o que fazia? Eu mudava meu comportamento na hora ali. Deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar tranquilo. Existia uma ameaça de Deus sobre o povo. Os profetas vinham falando: olha, se vocês não se arrependerem, o juízo de Deus vai vir. Só que eles ignoraram. É a mesma coisa, imagine Deus falando assim: ó, se você não melhorar seu comportamento, chegando em casa você vai apanhar. E eles fizeram igual aquelas crianças birrentas. Falei, aí. Mas se eles tivessem confiado nisso, o que ia acontecer? Ia ter arrependimento, mas não teve. A palavra de Deus sempre se cumpre quando promete misericórdia ou juízo. Irmão, se Deus está avisando, se Deus está falando, vai acontecer. Pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, pode demorar um dia. Se Deus está falando: olha, muda de vida, porque o meu juízo vai vir, e ele virá. O juízo de Deus um dia virá para nós. Muda de vida, se arrependa, muda a rota, rasga as vestes. Porque da mesma forma que ele prometeu juízo para a nação, e a nação ignorou, o juízo veio. Quinto, a feiura, o quão feio era o pecado aos olhos de Deus, deveria também levar o povo ao arrependimento. Foi o pecado que trouxe destruição para Jerusalém. Irmão, é o pecado que vai trazer destruição para a sua vida. Pode parecer bom no começo, pode parecer legal, pode parecer bonito. No final, é destruição. E você pode não experimentar destruição nessa vida, mas na vindoura você experimentará. O pecado traz destruição. E a feiura do nosso pecado, o que é a feiura do nosso pecado? É nós olharmos o quão feio é o que nós estamos fazendo. E quando nós temos essa percepção, a gente tem que se tocar. A gente está fazendo tudo errado, mas a gente meio que se cauterizou com o pecado. Está tudo certo. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. E aí sabe o que acontece? Aí vem o segundo motivo pelo qual Deus disciplina o povo. O primeiro motivo pelo qual Deus disciplina o povo é o quê? Quando esse deixa de obedecer a sua palavra. Sabe qual que é o segundo motivo pelo qual Deus vai te disciplinar? Quando você substitui a obediência à sua palavra por uma fé mística. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. Eles tinham um templo, eles tinham a casa de Deus, eles tinham um altar de adoração, mas no que eles estavam confiando? No templo. O povo estava seguro que não importava como eles vivessem, o templo ia salvar eles. Eles não aprenderam a lição com a Arca da Aliança, que na guerra contra os filisteus, fala assim, ó, traz a Arca da Aliança, confiando que a Arca da Aliança ia salvar eles em qualquer situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, aonde não existe santidade, não existe vitória. É verdade. Onde há desobediência, reina o juízo. Os sacerdotes de Israel, os filhos de Eli, eram homens impuros. Eles lidavam com o sagrado, eles frequentavam o templo, eles cuidavam das coisas sagradas, mas eram profanos. Eles perderam o temor a Deus, fazendo a obra de Deus. Qual que é o resultado disso? A Arca da Aliança foi roubada, os sacerdotes foram mortos e 30.000 homens morreram. Da mesma forma como Deus fez isso lá nessa guerra contra os filisteus, Deus fez isso com Judá, que confiava no templo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o templo não é um substituto para arrependimento. O povo se reunia no templo pensando que a sua segurança estava no quê? Na religiosidade. Se orgulhava do templo, se orgulhava das coisas que fazia no templo, mas vivia na prática do pecado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tolera o pecado, ainda que camuflado de religiosidade. Irmão, você pode mascarar o seu pecado com práticas aparentemente boas, vindo todo final de semana no culto, participando de grupo de comunhão, servindo na casa de Deus, fazendo tudo que você precisa fazer. Pecado continua sendo pecado, independente do que você faça para Deus.
Pecado continua sendo pecado, independente do quanto você fale que ame a Deus. Deus não tolera o pecado, ainda que camuflado de religiosidade. E aí, irmão, quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossa vida, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. O povo de Judá tinha perdido seus verdadeiros tesouros espirituais, sua confiança em Deus, sua intimidade com Deus, seus princípios, seus valores. Perdeu. E quando eles começaram a confiar em coisas, quando nós começamos a confiar em coisas e não em Deus, o Senhor pode tirar de nós as coisas para nos corrigir. Eles estavam confiando nas coisas, mas eles já tinham perdido tudo que era importante. Intimidade com Deus, os princípios, os valores, a confiança em Deus já tinha sido perdido. Mas eles ainda continuavam com uma confiança falsa em quê? Em coisas. Nos utensílios do templo. O que o Senhor faz? Tira as coisas. Para quê? Para corrigir. Às vezes a gente não entende porque Deus tira algumas coisas de nós. É para nos corrigir. É para você mudar. É para haver arrependimento. Pode te deixar triste? Pode, mas é para você mudar. Lá atrás, irmão, quando eu era criança, e você quando era criança, você ficava morrendo de raiva quando seu pai te dava um castigo. Mas depois você entendia. Quantas vezes eu não apanhei e fiquei morrendo de raiva? Eu nunca mais vou falar com meu pai. Ele vai ver. Eu não olho mais na cara dele. Eu durava 3, 4 dias. Depois já estava tudo certo. Por quê? Você entendia. Passava a raiva. Aí lá na frente você pega e fala assim, pô, eu tenho um primo que a mãe dele já quebrou um cabo de vassoura nas costas dele. E ele ama a mãe dele até hoje. Mas você acha que na hora, ele está aqui. E a mãe dele também. Mas é a disciplina. Na hora, irmão, ixi, ele ficou morrendo de raiva. Mas hoje... Mas é isso, irmão. É isso aí. Uma salva de palmas para Silvana. Ela vai me matar depois. Irmão, o profeta Daniel, ele diz o seguinte: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. O texto está dizendo aqui, irmão, que Deus está no controle da história. Até os ímpios estão a serviço dos propósitos de Deus. Nabucodonosor, ele era um homem ímpio. Ele era um homem que não fazia o que era agradável a Deus. Mas o texto diz que Nabucodonosor, ele era servo de Deus. Deus o usou para cumprir os seus propósitos. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Ele vai usar o que for preciso para te corrigir. Ele vai usar de todas as formas para te corrigir. Nabucodonosor, ele era senhor de quase toda a terra, mas era servo de Deus. Irmão, quando o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar no braço, para confiar na sua própria força, para confiar no dinheiro, para confiar numa profissão, para confiar numa casa própria, para confiar nessas coisas, e acha que isso é reflexo do seu relacionamento com Deus, irmão, deixa eu te dizer, a sua prosperidade financeira nem sempre quer dizer que você está próximo ou distante de Deus. Mas quando essas coisas tomam a sua confiança em Deus, a sua derrota, irmão, é inevitável. Para fugir do domínio egípcio, Judá, em vez de buscar o Senhor, fez alianças com outros reinos, alianças com outras nações que não eram piedosas ao Senhor. E mesmo assim, eles fazendo esse tipo de aliança, tudo errado, Judá fazendo aliança, tudo errado, com gente que não tinha que fazer aliança, a Babilônia dominou e saqueou Judá.
Quando nós deixamos de confiar no Senhor para fazer alianças perigosas, a gente cai. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós do que amigos que tomam o lugar de Deus em nossa vida. Nenhum inimigo pode ser mais perigoso na sua vida do que um amigo que vai roubar o lugar de Deus na sua vida. Para de buscar conselho de quem não é piedoso a Deus. Para de buscar conselho de quem não tem vida com Deus. Para. O cara pode ser o master do master. Para de pegar conselho para a sua vida com pessoas que não honram princípios, que não têm valores, que não têm caráter. Pode ser seu amigo de anos. Sai fora. Se você se converteu, não é mais de Deus para você. Se você mudou de vida, não é mais de Deus. Ah, mas eu nunca vou falar com a pessoa. Manda uma mensagem lá, irmão, tá ótimo. Tá de bom tamanho. Ó, tô aqui, se precisar, tamo junto. Eu te socorro aí quando você precisar. Mas existem amigos que tomam o lugar de Deus na nossa vida. A gente coloca amigo num pedestal. A gente coloca amigo num lugar que não tem que estar. A Bíblia deixa claro o que é um amigo. A Bíblia explica o papel do amigo, mas tem amigo que rouba o lugar de Deus. E aí, o que a palavra diz? Que ele se torna um inimigo para nós, porque são alianças perigosas. Deus disciplina seu povo. Por último, Deus disciplina seu povo. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus disciplina seu povo, quando esse deixa de obedecer a palavra. Segundo motivo pelo qual Deus disciplina seu povo, quando esse deixa de confiar em Deus para confiar numa fé mística, confiar em coisas. E o terceiro motivo pelo qual Deus disciplina seu povo, e último, Deus disciplina seu povo para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E aí Daniel nos ensina algumas lições. Primeiro, é Deus quem está comandando o invasor e disciplinando o invadido. A soberania de Deus, irmão, inclui não apenas atos de misericórdia, mas atos de juízo. Irmão, Deus não vai te livrar de tudo. Às vezes Deus vai te colocar no problema para te disciplinar. Deus às vezes não vai te livrar de coisas que você pediu livramento. Às vezes Deus vai te colocar em lugares que você precisa aprender alguma lição. Segunda coisa que Daniel nos ensina: Deus permite que aquilo em que seu povo confiava seja profanado para que eles aprendam a depender dele e não de uma fé mística. Antes de Deus construir uma fé verdadeira no coração deles, Deus destrói a base das fés mentirosas. Antes de Deus construir uma fé verdadeira no seu coração, Ele vai destruir tudo de mentira que você acredita. Ele vai triturar essas falsas verdades que você coloca na sua vida. Porque Ele quer te disciplinar e Ele quer você perto. Terceiro, Deus revela que uma religiosidade externa não pode defender um povo que vive na prática do pecado. A nossa frequência no templo não pode nos garantir vitória espiritual se a nossa vida pessoal está comprometida com o pecado. Irmão, você pode vir na igreja todo dia. Isso não vai influenciar em nada na sua vida espiritual se você não romper com o pecado. A igreja, irmão, é um lugar onde os salvos se encontram para comunhão. A igreja não é um lugar para você jogar seus pecados no altar e sair daqui achando que está puro, para começar a pecar tudo de novo. Se você não romper com o pecado, se você não sair da Babilônia, sua vida espiritual vai continuar igual. Nem vai existir uma vida espiritual para você. E aí agora tem algumas lições práticas. Daniel nos traz lições práticas. A primeira lição prática que Daniel nos ensina aqui é que o cálice da ira de Deus um dia vai transbordar. O cálice da ira de Deus transbordou para o povo de Judá. O cálice da ira de Deus um dia vai transbordar para os homens, nesse tempo. O cálice da ira de Deus um dia transbordará. Sabe por quê, irmão? Porque a paciência de Deus tem limite. O mesmo Deus que adverte, o mesmo Deus que aconselha, o mesmo Deus que exorta, o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que clama, é o mesmo Deus que usa a sua vara, que usa a vara da sua ira para disciplinar.
Irmão, Deus vai te chamar, Deus vai te exortar, Deus vai clamar por você, Deus vai fazer de tudo para que você chegue a Ele. Se não tiver mais jeito, Ele vai vir com a vara da disciplina e vai dar-lhe em você. Quando nós olhamos a história no livro de Daniel, Nabucodonosor foi chamado, Nabucodonosor foi exortado, Nabucodonosor foi feito de tudo para que Nabucodonosor se convertesse. Ele não se converteu. O que Deus fez com ele? Transforma ele num bicho, joga no meio do campo, e ele vai virar um bicho, mas ele vai se converter. O que acontece com Nabucodonosor? Se converte. Ele teve todas as oportunidades do mundo para não ter que chegar nessa situação, mas ele não quis. Ele rejeitou. O que Deus faz? Deus vai até as últimas consequências, joga uma doença na vida dele. Fala assim, ó, você vai virar um bicho, você vai morar no meio do campo, o orvalho vai cair sobre suas costas, e essa é a sua vida agora. Até que o quê? Até que ele se arrependeu, e aí ele foi transformado. Irmão, Deus vai até as últimas consequências para que você mude de vida. Deus vai até em coisas que você não entende. Nossa, mas Deus é mau de fazer isso comigo? Não, irmão, Deus não é mau de disciplinar, assim como seu pai não era mau quando te disciplinava, é porque Ele te ama. Deus vai até as últimas consequências. Deus vai até o final. Se Deus quer te salvar, irmão, Ele vai te salvar. Pode ser pelo amor, mas pode ser pela dor também. A segunda lição prática. Opa, perdi um negócio aqui, uma frase. Quem não ouve a sua voz suave, terá que ouvir o rugido do leão. A segunda lição, irmão, é que o pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado, um dia vão ser apanhados. Irmão, você pode tentar esconder seu pecado, você pode esconder da igreja, você pode esconder do pastor, você pode esconder dos seus familiares, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder de quem for, de Deus não esconde. E um dia, quando Ele voltar, Ele vai expor isso. Os pecados serão expostos, irmãos, mas para aqueles que se voltaram para Deus e se arrependeram, rasgaram as vestes, Senhor, eu sou impuro, eu sou sujo, eu fiz tudo errado, mas eu me arrependo diante de Ti, eu choro diante da Tua presença, me transforma, esses serão justificados e reinarão com o Senhor eternamente. A terceira lição é que uma religião apenas de rótulo não pode nos ajudar no dia da calamidade. Irmão, para de ser um crente de rótulo. Para. Seja de verdade. Seja uma pessoa de verdade, que imita o modelo certo, que é Cristo. Porque ser um crente de rótulo, irmão, não vai te ajudar no dia do juízo de Deus. Não vai. A quarta lição é que o amor de Deus é visto na sua disciplina. Deus te ama tanto, irmão, que Ele usa o chicote para trazer arrependimento na sua vida. O povo só conseguiu se libertar da idolatria no cativeiro. O povo só conseguiu se arrepender no cativeiro. Sabe o que o profeta Jeremias fala sobre como foi o cativeiro babilônico? Ele fala: felizes foram aqueles que morreram ao fio da espada. Tanta dor e sofrimento que era o cativeiro. Era melhor morrer do que passar pelo cativeiro, mas foi no cativeiro que o povo abandonou a idolatria, que o povo abandonou a promiscuidade, que o povo abandonou o pecado e fez o que? Se voltou para Deus. Foi no cativeiro, foi na dor, foi no sofrimento, mas o povo voltou para Deus. E você pode ter certeza, irmão, que 3 anos de sofrimento é tranquilo para viver o resto da vida na glória. Agora, 3 anos de sofrimento, em comparação com uma eternidade, esse povo foi cativeiro. Eu não estou falando de 3 anos, foi muito mais que isso que eles foram cativos, não tenho o número exato aqui. Mas 5 anos de cativeiro. Eles ficaram 5 anos no cativeiro, mas reinaram uma eternidade. 5 anos de sofrimento,
uma eternidade na glória. Do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Judá voltou completamente livre de idolatria, de promiscuidade, de perversidade, de pecado. Mas precisou de 70 anos de sofrimento. Por trás de uma providência carrancuda de Deus, por trás de uma providência dolorosa, se esconde uma face sorridente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O problema que você está passando na sua empresa, a culpa não é do seu chefe. A perseguição que você está sofrendo no seu local de trabalho, a culpa não é dos seus colegas de trabalho. Deus está querendo fazer alguma coisa na sua vida. Para de querer ficar procurando culpado e se colocar como vítima e perseguido. É você que precisa se arrepender. É você que precisa mudar. É você que precisa mudar a atitude. É você que precisa ter postura. É você que precisa se posicionar. É você, não os outros. Irmão, você acha que o povo de Judá ficava clamando: Deus, transforma Nabucodonosor, olha o que ele está fazendo com a gente, nos perseguindo. Não, no cativeiro, sabe que o povo de Judá começou a clamar: Senhor, transforma a nossa vida. Sabe que Daniel clamava: Senhor, por amor do seu próprio nome, restaura essa nação. Daniel não estava falando assim: Senhor, olha, livra o seu povo de Nabucodonosor. Não, Daniel entendeu, Daniel compreendeu a dor e o motivo dela. Irmão, deixa eu te falar, a disciplina de Deus, ela acontece o tempo todo. Deus pode estar te disciplinando agora. Essa dor que você está passando, irmão, às vezes é a mão de Deus te disciplinando. Por quê? Porque Ele te ama. Ele é como aquele pai que você não entende porque Ele está te disciplinando, mas se você sabe que Ele te ama. Irmão, às vezes você não entende, olha só, precisou de uma pandemia para a igreja ser mudada. Em que aspecto? As pessoas precisam começar a ouvir o evangelho de outra forma. Existe um outro mundo, existe um mundo virtual, mas Deus precisou enviar o quê? Uma pandemia, um monte de gente morreu, mas por quê? Por uma glória maior. Aí você fala assim: Deus é assim? Irmão, Deus faz o que Ele quer, no tempo que Ele quer, como Ele quer. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. Deus te ama tanto que Ele faz o que for preciso para que o evangelho alcance o perdido. No meio do caminho, irmão, você não vai entender. Assim, como Deus pode fazer isso? Como Deus pode submeter o povo a isso? Mas lá no final, a gente vai falar assim: foi por isso. Foi por esse motivo. Irmão, lá no livro de Isaías, quando Deus dá uma missão para Isaías, Isaías não entende a missão. Não entende. Sabe qual que é a missão que Deus dá para ele? Você vai pregar e conforme você vai pregar, eu vou matar o povo. Deus fala isso. Até que não sobre nenhum. Mas depois que fez isso, a nação prevaleceu, a nação se achegou a Deus, a nação se arrependeu, a nação foi transformada, a nação se voltou para glorificar a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Deus vai até as últimas consequências para que você se converta, para que você se arrependa, para que você mude. Você pode falar: mas irmão, está doendo, eu não estou aguentando. No final vale a pena. Deus está te chamando. Deus está te chamando. E às vezes Ele pode estar te chamando pela dor. Ou Ele pode estar te chamando pelo amor, fazendo você ouvir essa mensagem. Às vezes você não está num momento de calamidade. Mas às vezes, irmão, não é porque está tudo bem que está tudo bem mesmo. Se conserta antes que Deus tenha que te chamar pela dor. Você muda a vida, toma a decisão de ser transformado, porque, irmão, deixa eu te falar, você ter vindo aqui hoje nesse culto
E só ter vindo aqui não vai te ajudar no dia da calamidade, não vai te ajudar no dia do juízo de Deus, o dia que Ele vai separar o joio do trigo, não vai. Você só ter vindo aqui não vai te ajudar isso. Agora, você ter vindo aqui e tomar uma decisão de se arrepender e voltar o seu coração para Jesus, isso vai te transformar, isso vai te mudar, isso vai fazer você vencer todas as circunstâncias que você estiver passando. Você vai ter vitória, irmão, pode ter certeza disso. Mas onde não existe santidade, não existe vitória. Onde não existe arrependimento, não existe vitória. Onde não existe mudança de vida, não existe vitória. Irmão, eu quero saber se tem alguém aqui hoje que quer tomar a decisão de se arrepender e voltar o seu coração para Cristo, porque entendeu que às vezes Deus está te chamando pela dor. Mas se Deus não está te chamando pela dor, Ele pode estar te chamando hoje pelo amor. Não é porque está tudo bem que está tudo bem. Se existe alguém hoje que quer tomar a decisão, em nome de Jesus, de se voltar o seu coração totalmente em submissão a Cristo e se arrepender, voltar a obedecer a palavra, voltar a confiar em Deus, e confiar em Deus, de fato, entender que Deus está no controle. Se existe alguém aqui hoje, eu gostaria que fizesse um sinal com a mão. Se existe alguém hoje que quer declarar confiança, que quer se voltar para Deus, que quer mudar a vida, eu gostaria que fizesse um sinal. Pode levantar mais alto a mão, só para eu... Vocês que levantaram a mão, eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Pode vir aqui na frente, os pastores vão orar junto com você. Os pastores vão impor as mãos, os pastores vão fazer essa oração. Os ministros vão abraçar, vão acolher, vão orar, porque nós entendemos que hoje, essas pessoas que estão se arrependendo, que estão pedindo transformação, estão pedindo por mudança, estão se voltando para Deus, entenderam que um dia a ira de Deus irá ser derramada. Entenderam que um dia o juízo chegará, mas essas pessoas querem reinar na glória com o Pai, querem estar junto ao Pai. Se existe mais alguém, ainda dá tempo de você vir aqui e receber uma oração. Eu vou orar, eu gostaria que você intercedesse também por essas pessoas que estão aqui. Irmão, hoje é dia de transformação, mudança de vida, arrependimento, porque Deus está disciplinando o seu povo. Deus está te disciplinando, irmão. Deus te ama e Ele vai te disciplinar, assim como me disciplinou, assim como continua me disciplinando nas coisas que nós não entendemos, mas Ele sabe. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje houve salvação. Muito obrigado, Pai, porque hoje houve transformação. Muito obrigado, Pai, porque hoje houve arrependimento, vidas foram transformadas, pessoas se achegaram ao Teu altar, Pai, em sinal de arrependimento, Pai. Pai, nós clamamos para que essas pessoas tenham uma vida debaixo da Tua presença a partir de hoje. Que essas pessoas possam abandonar os ídolos, que essas pessoas possam abandonar a confiança em coisas, possam abandonar a confiança em bens materiais, possam abandonar a confiança em ídolos sem sentido, possam depositar toda a confiança delas no Senhor, Pai. Pai, que essas pessoas voltem a obedecer verdadeiramente a Sua palavra, que essas pessoas voltem a ter uma vida de santidade, que essas pessoas possam viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor estende a Sua mão para nos disciplinar, mas é por conta desse amor que nós um dia reinaremos contigo para todo sempre, em nome de Jesus, amém.